Oi, turminha! Nossa videoaula de hoje é sobre ciências, né? Disciplina de ciências. Nós vamos falar um pouquinho sobre o corpo humano, que já é, né, um pouquinho daquilo que nós vamos ver lá na nossa apostila, tá bom? Apostila 4. Nós temos lá um capítulo que fala exatamente sobre isso, corpo humano, tá bom? Bom, o corpo humano, ele é constituído por diferentes partes, entre elas a pele, os músculos, os nervos, os órgãos, os ossos e etc. Cada parte do corpo humano é formada por inúmeras células que apresentam formas e funções definidas. Além disso, existem os tecidos, órgãos e sistemas, os quais funcionam de modo integrado. Bom, aqui nós vimos um pouquinho, né, sobre a constituição aí do corpo humano, né, dos como ele é constituído, como ele é formado. Nós já vimos anteriormente um pouco, né, sobre as células, né, a função que elas têm, que cada célula tem no nosso corpo, o quanto é importante a gente conhecer, né, cada órgão e as suas funções também, principalmente para a gente saber como cuidar, né, do nosso corpo no geral e como conseguir aí descobrir, né, identificar se nós temos aí algum mau funcionamento, né, de algum órgão, de algum tecido. Então é isso que nós vamos estudar aí nesses próximos capítulos na nossa apostila. Nós podemos comparar o nosso corpo a uma máquina complexa e perfeita com todas as suas partes funcionando em sincronia. Bom, então foi isso que eu acabei de dizer, né? O nosso corpo, o nosso organismo, ele precisa funcionar, né, de um modo perfeito, com uma sincronia, para que nada, né, aconteça aí no decorrer aí, para acontecer algo, né, alguma doença, um mau funcionamento de algum órgão. Por isso nós precisamos estar atentos a todos os sinais. Agora, como podemos estar atentos, né, aos sinais? Para saber se está funcionando bem, né, o nosso organismo e o nosso corpo. Para isso nós precisamos conhecê-lo, né? Por isso a importância de conhecer o nosso corpo. Bom, então aqui eu estou compartilhando aqui com vocês, né, o estudo do corpo humano. Então aqui nós temos, né, uma ilustração mostrando aí o corpo, né, corpo humano, algumas partes aí das quais nós vamos estudar logo mais à frente. Bom, aqui nós podemos ver então os tecidos, né, que envolvem aí o nosso corpo. Nós podemos ver também aí as articulações que nós temos no nosso corpo todo, né? Então, nós temos aqui a cabeça, o tronco e os membros, que é basicamente, né, assim que nós nomeamos as três principais partes aí do nosso corpo humano: cabeça, tronco e membros. Bom, na cabeça nós temos aí vários, né, órgãos aí para serem estudados, conforme veremos aí mais para frente. O tronco, né, que faz parte aí, a costela, né,
a parte aí das costas, da barriga, os seus órgãos internos, né? O tronco aí basicamente que sustenta, né, o nosso corpo para que ele fique em pé, né? A coluna vertebral é que faz aí com que o nosso corpo fique em pé. Bom, temos então aí os membros superiores e inferiores. Que seriam os membros superiores e inferiores, né? Membros superiores nós chamamos aí, são as mãos, os braços, o antebraço, são os membros superiores. E os membros inferiores? As pernas, né? Os pés. Então, isso tudo nós vamos logo mais estudar um pouquinho mais aí, minuciosamente, tá bom? Que é só uma ilustração para a gente poder perceber o quanto é complexo, né? O nosso corpo e o quanto a gente precisa ainda aprender sobre ele. A anatomia humana, ela é a área da biologia que estuda as estruturas do corpo, incluindo os sistemas, os órgãos e os tecidos. Ela também analisa como as estruturas do corpo podem ser afetadas pela genética, pelo ambiente, pelo tempo. O corpo humano ele é dividido em 3 partes básicas. Essas partes então são cabeça, tronco, membros superiores e inferiores, que eu acabei de mostrar para vocês, né? Naquela imagem. Bom, a descrição anatômica, ela considera que o corpo deve estar em posição ereta, ou seja, em pé, com o rosto voltado para frente, membros superiores esticados, paralelos ao tronco, com as palmas voltadas para frente. Os membros inferiores devem ficar unidos. Então, aqui seria uma descrição anatômica, né? De como que o nosso corpo precisa estar, né? Que é a posição que eu falei para vocês, quando a gente fica em pé, certo? Então, essa posição que nós acabamos de falar, ela é chamada de posição anatômica do nosso corpo, tá bom? Então, vamos lá, continuando. E aqui, turminha, tô compartilhando com vocês, né, uma imagem dos órgãos do corpo humano, né? Tudo aquilo que nós todos temos, né? Alguns nomes aqui nós não vamos estudar ainda, né? Nós vamos estudando aí aos poucos, né? Até entender tudo sobre o funcionamento do nosso corpo, tá bom? Então, nós temos aqui alguns órgãos já conhecidos por todos nós, né? O cérebro, que sabemos que está lá na cabeça, né? Falamos aí um outro momento sobre a traqueia, a faringe e a laringe, que fica na região do pescoço, né? Falamos aí sobre o esôfago, o estômago, o coração, né? Que é um órgão tão importante para nós, os pulmões, pâncreas, os rins, nós também já falamos anteriormente, né? O intestino e a bexiga. Então, aqui nós temos aí o exemplo aí para vocês, né? Nessa imagem, um pouquinho da localização de cada pedacinho aí, de cada órgão que compõe o nosso corpo, tá bom? Nós, lembrando, né, que nós não vamos estudar todos esses órgãos de uma vez só. Nós vamos por etapas, tá bom? Aqui é só uma ilustração para vocês poderem conhecer um pouquinho daquilo que nós vamos falar daqui para frente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver curiosidade, reveja novamente nossa videoaula. Quem quiser pesquisar mais um pouco sobre cada órgão, pode pesquisar, que nunca é demais, tá bom? Grande beijo para vocês, bons estudos e até a próxima videoaula. Beijocas!